Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estiverem acessando o meu canal no YouTube, Joselito Rocha. Vim trazer aqui mais uma reflexão. Vocês gostam da mensagem que é dita aqui por esse canal? Compartilhe, dê seus likes, se inscrevam. Quanto mais número de inscritos eu aumento o tempo. Só tem disponibilidade de 15 minutos, dado pelo YouTube. E eu quero trazer aqui uma reflexão cujo tema é o tempo de Deus e o nosso tempo. E aonde nós poderemos olhar isso? Se você tiver com a sua Bíblia à mão, abra no livro de Salmos, no capítulo 90, né? Versículo 4. Para os católicos, livro de Salmos, capítulo 89. Esse salmo é atribuído a Moisés. A fraqueza do homem é a providência de Deus. Mas o foco aqui, apesar que no versículo... Vamos lá. No versículo 10 ele diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns pela robustez chegam a 80, mas é melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então aqui ele está falando do tempo, em que época ele escreveu isso. O ministério de Moisés, segundo vários estudiosos, começou com 80 anos, quando ele sobe lá o Monte Horebe, lá na Península do Sinai, e tem um encontro com Deus para conhecer o seu chamado de libertar o povo do cativeiro egípcio. E encerra seu ministério com seu falecimento aos 120 anos. A robustez de hoje, apesar do avanço da ciência e dos remédios, dos tratamentos, as pessoas têm vivido mais, aquela coisa toda, né? Naquela época não tinha tanta doença, não tinha tanta contaminação. Então a expectativa de vida ao longo da história foi diminuindo e agora voltou a aumentar, justamente para a ciência ajudar a prolongar a vida. Isso também tem questão de fatores, se as pessoas já não nasceram com doenças crônicas, né? A gente levar uma vida saudável, se alimentar melhor, dormir melhor, aquela coisa toda. O que eu quero falar hoje? Eu quero vir para o Salmo 90, no versículo 4, onde Moisés diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos, quer dizer, aos olhos de Deus, como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então ele está querendo dizer que 1000 anos para ti é como se fosse um dia que passou. E eu faço a conexão dessa palavra indo lá para segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, que diz assim: amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E nessa segunda epístola, no mesmo capítulo 3, ele diz assim no 18, verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Ele fala assim: dia do Senhor, dia da eternidade, dia de Cristo, também é falado no Novo Testamento. Nós, pregadores da palavra, sempre colocamos de que em Mateus 24, 36, o Senhor Jesus diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, na condição terrena, né, nos seus 33 anos, mas unicamente o meu Pai. Então Jesus, quando é assunto ao céu e volta para a dimensão da sua deidade, da sua divindade, o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, que em Cristo habita toda a plenitude da divindade, ele sabe. Então não nos compete
a saber, o dia da vinda do Senhor, ou o dia do Senhor, como diz lá no Antigo Testamento, o terrível dia do Senhor. Porque no verso 7 aqui de 2 Pedro, no capítulo 3, ele fala: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, que Deus criou os céus e a terra, lá em Gênesis capítulo 1, ele fala: no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Como diz que todo olho verá, até os que transpassaram lá na crucificação. Eu estou querendo falar em duas dimensões aqui. O nosso tempo, dito pela palavra grega cronos, daí o nome cronometrar o tempo, é isso. Eu estou aqui fazendo um vídeo até 15 minutos. Então é o que está no nosso controle. Eu amanheci, acordei, né? Fiz a live da igreja, como de costume. Depois da live da igreja eu separo esse tempo para gravar um vídeo aqui no YouTube, no meu canal. Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril do ano da graça de 2024. Mas tem as questões de calendários. Nós seguimos um calendário ocidental, medieval, chamado gregoriano, um ano de 365 dias, 12 meses. Esse ano, 366, porque é bissexto, porque fevereiro teve 29 dias. Isso de 4 em 4 anos acontece isso. Mas o nosso calendário já foi o calendário instituído pelo imperador Júlio César, que é chamado Juliano, que é adotado pelas igrejas cristãs do Oriente, os ortodoxos, os maronitas, aqueles que são católicos, mas da ordem oriental, não da ordem ocidental, que nós ocidentais católicos e protestantes, cristãos das mais variadas denominações, e a sociedade segue esse calendário. Agora, quando não havia esse tipo de coisa, por exemplo, o calendário hebreu, que o primeiro mês começa justamente com a Páscoa e coincide no calendário hebreu de ser o nosso mês de abril, o tempo é diferente. Os judeus estão lá pelo ano 5.000 e pouco, quase 6.000. Mas quando não tinha relógio, hoje o meu despertador é o celular. Aí fico naquela, desperta 7 horas da manhã, aí bota no soneca 7h10, bota no soneca 7h20. Isso às vezes é bom porque a gente descansa, mas às vezes é ruim porque a gente acaba se atrasando. E quando o dedo erra? Porque nós, cidadãos do século XXI, nós dormimos pouco, nós descansamos pouco. E às vezes, se dormimos, não descansamos, porque a nossa mente está pensando em outras coisas. O que eu quero trazer para os irmãos? Da questão da nossa vida descansar verdadeiramente no Senhor. Lá no livro de Tiago, diz assim: ao invés de dizer, se Deus quiser, muitas das vezes dizemos, vamos para tal cidade, contrataremos. E nosso coração devia ser, se Deus permitir. Quando termina a minha live, eu falo, até semana que vem, se Deus permitir, e até a próxima gravação, se Deus permitir. Porque a gente não sabe se eu vou partir para o Senhor ou se o Senhor Jesus vai voltar. Isso das várias correntes escatológicas, aqueles que acreditam no arrebatamento secreto e depois 7 anos de tribulação e a vinda de Cristo depois desses 7 anos, ou como eu, que acredito que a vinda de Cristo é um evento único que engloba arrebatamento e sua vinda gloriosa, e outros que acreditam que já estão no milênio, outros que acreditam que o milênio ainda vai acontecer depois desses 7 anos de tribulação. Por quê? Porque o que é o milênio? É um reino de 1000 anos, né? Reinaremos com Cristo 1000 anos. Agora, esse milênio pode ser literal ou ele pode ser figurativo ou espiritual. Porque tanto Moisés teve essa revelação de Deus, que 1000 anos é como um dia que passou ontem, como o apóstolo Pedro diz
que um dia como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, que ele diz que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo até o dia da eternidade, o dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia de Deus. Se a gente for buscar na astronomia, que a Terra gira pelo seu próprio eixo com 23 horas e quase 24 horas, dando um dia literal, e que seu ano, que é a translação, que é a volta da Terra em torno do Sol, como 365 dias, nós sabemos que tem vários planetas. O primeiro planeta é o Mercúrio, ele lá gira rápido o seu dia, né? E um ano em volta dele, um ano lá dele, não sei se são, acho que são 90 e poucos dias nossos. E o último planeta, que não é mais planeta, que é Plutão, um ano nosso, para eles um ano lá seria 27 anos nossos. Isso tudo é teoria, você não tem exatidão disso, mas você já pensou viver um ano em Plutão, que seriam 27 anos nossos? Tem gente que quando chega, por exemplo, mês de abril, tô doido para que chegue o fim do ano, tô doido para esse ano acabar. Tem gente que em janeiro já fala, já tô doido para esse ano acabar. É uma ansiedade, isso é um defeito nosso, por causa do pecado. Nós adquirimos isso, porque Deus nos fez perfeito. É porque nós pecamos, nós herdamos lá de Adão e Eva. Por muitos que acham que isso é pura mitologia ou invenção da cabeça do homem, né? Eu sei que nós nos tornamos pecadores. E passando a semana que foi da Páscoa, o sacrifício de Jesus, que fala lá em 1 Coríntios 5, 7, é 5, 7 ou 5, 8, eu sempre penso isso, que fala, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Essa cachola aqui, essa minha cabeça tem tanta informação que às vezes eu faço confusão. Eu não gosto de dar informação errada. Então, 1 Coríntios 5, 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mas Jesus, que é o Filho de Deus, é o Deus vivo, como diz o Evangelho de João. No princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele se submeteu a esse tempo, viveu aqui durante 33 anos, morreu e ressuscitou 40 dias depois da sua ressurreição. Ele foi assunto ao céu. Então você vê que ele usou o tempo terreno. A humildade do nosso Deus é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa, né? Mas o tempo dele é diferente. O tempo dele é outra palavra grega, chama kairos. O nosso é cronos, o dele é kairos. Se houvesse vidas em outros planetas, cada planeta teria o seu tempo. E se existisse vida em outros planetas, em outras galáxias, aí a nossa cabeça vai fundir, né, se a gente for pensar nisso, porque todo o universo cabe na palma da mão do nosso Deus, porque Ele é o Deus do universo, né? A natureza do tempo fica complicada. Então, vamos concluir essa mensagem. Qual o objetivo dela? É entregar nossa vida na mão do nosso Deus. Deuteronômio 29 é muito claro. As coisas que Deus nos revelou nos pertencem. E as coisas que pertencem a Ele, ficam com Ele. Ele não fala tudo na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Mas Ele deixou ali coisas de suma importância para nós. Está bem, meus irmãos? Que essa palavra seja para a vossa reflexão. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E digo, dê likes, se inscrevam, compartilhem e ajude ao irmão pastor Joselito aqui a aumentar o seu tempo para que a gente possa trazer bons conteúdos para a edificação das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.